Bom, galera, entrando nesse hall de vídeos onde eu simplesmente coloco a câmera para gravar, vou evitar fazer cortes apenas para mandar assim, o vídeo mais rápido para vocês terem as consciências terapêuticas que nós trabalhamos aqui. E hoje, em especial, eu vou falar sobre pequenas mentiras que podem se tornar grandes problemas para nós. Eu tinha pensado em gravar o vídeo, aí eu fiz uma live, mas acabei voltando para o vídeo também, porque é uma forma de ter um conteúdo um pouco mais rápido, mais direcionado. Nas lives que eu amo de paixão, são incríveis, né, as lives, mas a gente sabe que às vezes ali acaba entrando outros assuntos, tem as perguntas, então são dinâmicas diferentes. Eu senti de gravar o vídeo abordando as principais temáticas que eu falei nessa live. Então, eu separei alguns tópicos. Vou falar sobre medo, sobre insegurança, sobre algumas posturas que nós podemos entrar na nossa vida, né? Criança, adolescente, adulto, e o quanto a criança está conectado com essas pequenas mentiras também. Vou falar sobre enfrentamento, consequências e quem te ama de verdade vai estar conectado com você. É claro que existem algumas ressalvas nisso, algumas observações, mas vou contextualizar ao longo do vídeo, ou seja, preste bem atenção, deixe aí do lado um caderno para poder anotar algumas informações e mergulhe dentro desse espaço de consciência que nós vamos criar. Apesar de ser um vídeo breve, vai trazer bastante reflexão para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maicon Ribeiro. Eu tenho um espaço de terapias e cursos de formação chamado Instituto Alma Atma, que nós trabalhamos aqui com mais de 15 ferramentas diferentes, como constelação familiar, Theta Healing, barras de Access, Reiki, apometria, enfim, várias ferramentas que vão te transformar em diversos níveis, desde ferramentas mais psicológicas a ferramentas mais espirituais, para cada gosto do freguês, né? Então vai depender do que você está precisando no momento. Geralmente nós unimos tudo e chamamos de sessões de autoconhecimento. E vai depender do que você está buscando, se é uma superação de um trauma, se é a superação de um relacionamento, se é prosperidade. Tem ferramentas que vão te ajudar de diversas formas. Quem quiser saber um pouco mais, vocês podem também me seguir no Instagram, Maicon Ribeiro Terapeuta, e também do Instituto Alma.atma. Vou deixar fixado também aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já deixa o seu like, principalmente para quem já é de casa, né? Que sabe que o vídeo vai ser incrível. E você, quem ainda não assistiu, é a primeira vez, não acompanha o canal, segura um pouquinho mais porque o seu like ele precisa ser sincero. Então, se você está dando like, realmente é porque você gostou, é uma contribuição, até para que o algoritmo entregue para mais pessoas também, que vão ser contribuições aqui para o canal. Então, mas se inscreva que com certeza você vai receber conteúdos que vão te ajudar de diversas formas se você gosta de terapias e autoconhecimento. Então, indo direto à temática, pequenas mentiras que nós contamos. Por que será que nós perdemos tanta energia dentro desse espaço, desde pequenas mentiras a grandes mentiras, e qual é o impacto disso na nossa vida? É claro que, falando assim para vocês, nós vamos observar os dois lados, né? Quem conta mentira, que às vezes pode ser até você mesmo, e quando nós recebemos essas pequenas mentiras, faz com que a gente, até no espaço aqui de consultoria, observe o comportamento, observe as crenças que essas pessoas mantêm, até acredito que para nos tornarmos pessoas menos julgadoras. Eu sei que quando a gente passa por uma situação onde nós recebemos, descobrimos uma mentira ou algumas mentiras, isso é muito impactante para nós, dependendo do nível de proximidade da pessoa, das pessoas, mas é interessante a gente começar a criar consciência do porquê, não para passar a mão na cabeça, mas isso ameniza um pouco o nosso sofrimento e nos torna também seres humanos mais empáticos. Ou seja, você entende que ali tem uma história, a pessoa, né, tem uma história, a situação, se é um trabalho e tudo mais, tem uma cultura também, e você, a partir disso, começa a avaliar se faz sentido estar ali ou não. Então, esse vídeo, ele te causa muitas reflexões, e quanto mais você estuda, mais você consegue perceber que nós, enquanto seres humanos, estamos aprendendo cada vez mais. Então, a gente precisa cada vez mais julgar menos e nos tornar pessoas mais empáticas. Isso é o que basicamente a gente aprende na faculdade da psicologia. Então, o primeiro tópico é o medo. Muitas pessoas têm medo de falar a verdade. Olha que coisa tão simples, tão racional, mas ao mesmo tempo tão perversa, né? Porque o medo, ele é tão profundo dentro de nós, é um instinto tão primitivo, que faz com que a gente lide com o mundo como uma forma, através dele, nós evitamos certos desconfortos.
Então, o medo do enfrentamento, o medo de falar e desagradar outra pessoa, o medo de você ter que lidar com uma situação desconfortável e a pessoa talvez ir embora. Mas, ao mesmo tempo, o quanto quando a gente enfrenta esse medo, que simbolicamente é um medo talvez um pouco mais simples de falar a verdade, claro que para algumas pessoas vão ser complexas, mas quando você enfrenta esse medo de falar a verdade e lida com as consequências disso, faz com que você também enfrente outros medos, porque assim como a gente faz uma coisa pequena, também nós fazemos muitas outras coisas grandes. Se você não tem, por exemplo, coragem de enfrentar, de falar, na verdade, com algo para o seu companheiro, para sua companheira, o quanto você também não faz isso no seu trabalho, o quanto isso implica até em energia estagnada, porque o dinheiro e a energia da verdade, elas andam também em conjunto. Não que o dinheiro e a mentira não andem, porque a gente sabe que o mundo, né, a corrupção e tudo mais, porém, você consegue criar karmas, vamos pensar assim, né, positivos, porque você vai falar a verdade, você vai estar, por exemplo, se for uma questão de trabalho, criando clientes através de uma verdade, e isso vai reverberar para mais pessoas também. Então, você quer crescer através de uma consciência leve ou sempre com alguma coisinha ali por trás, sempre desconfiado, sempre em alerta. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, um pouco não, muito cuidado, para que você esteja sempre num caminho reto. E muitas vezes as pessoas não falam, ou às vezes você não fala a verdade, porque você tem medo de encarar ela como a vida como ela é, né? As pessoas como vão reagir. Então a gente precisa começar a lidar com esse espaço de desconforto. E aí nós entramos num outro tópico que são as posturas. Ou seja, nós temos a postura da criança, a postura do adolescente e a postura do adulto. O medo ele está muito atrelado à própria criança. A criança ela se sente pequena, ela se sente desconfortável de falar a verdade, ela tem que esconder alguma coisa. Só observar, né, o comportamento da criança que muitas vezes aprende com o pai ou com a mãe, vê eles mentindo para se esquivar de certas coisas e aí aprende esse repertório comportamental. Inclusive, eu oriento vocês agora nesse vídeo perceber da onde vem isso. Eu mesmo, trazendo aqui um espaço de vulnerabilidade, o meu pai, ele mentia muito para minha mãe. Então eu tive várias referências da minha mãe sofrendo, aí foi um pouco ao contrário. Então eu via como a minha mãe sofria por esse espaço de mentira, pelas decepções, frustrações, mas eu teria tudo para puxar dessa energia do meu pai, até por questão do homem, do machismo, não precisa falar tudo, sabe essas coisinhas? Inclusive, como que isso atrapalha a nossa vida de diversas formas, né? Já teve uma coisa específica que a minha mãe, ela contou pra mim, eu contei algo pra ela e ela trouxe assim, Marco, mas pra que você vai falar tal coisa? Você vai arrumar dor de cabeça. E isso está tão embutido na nossa sociedade, evita essas dorzinhas de cabeça, não pra que você vai arrumar isso? E realmente, às vezes, na hora, passa batido e você fica com a consciência, não vou falar tranquila, mas evita um certo desconforto, mas olha o risco que lá na frente você pode correr de ser pego, de ser desmentido. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não era nada ilegal, tá? Só para avisar vocês. Era algo conectado ao meu ex-relacionamento, um ex-relacionamento, pequeno cortezinho aqui porque acabou o espaço de armazenamento, fui gravar uma aula de yoga e tinha esquecido. Então a minha mãe falou assim, você não precisa contar tudo, era um espaço de um ex-relacionamento que eu quis contar algo para ele, gerou um desconforto, mas eu digo assim, até ela, quem tinha passado por tantas questões, o quanto também, né, tinha algumas frequências para ser ajustadas e isso acaba se tornando uma questão cultural. Antes até da questão da postura, que a gente falou da criança, do adolescente, do adulto, nós temos uma frequência também da insegurança, que está muito atrelado ao medo. Então, medo, insegurança e posturas. Essa insegurança, ela vem principalmente desse espaço da gente se enxergar muito pequeno perante as situações. Porque, aí volta, né, para a questão da criança, nós estamos emocionalmente como crianças, feridas, frágeis, vulneráveis, e aí isso faz com que a gente não consiga enfrentar de uma forma mais adulta a situação. De olho no olho, de trazer boas palavras, com inteligência emocional para lidar com aquela situação. Às vezes a gente vai para a ignorância, para a raiva, para a frustração, e isso vai gerando mais energia negativa para outra pessoa que vai estar recebendo isso. Então, até para você falar a verdade, precisa ter algumas palavras mais sábias.
Porque se a gente está começando a passar por um processo de sair da mentira, pensa assim culturalmente, até chegar nessa verdade, nessa transparência, vai exigir da nossa parte humildade, respeito, transparência, simplicidade, detalhes, para que você possa também, às vezes, explicar ali com mais riqueza de detalhes e a pessoa conseguir compreender melhor. E tudo isso, de fato, gera uma energia, você vai gastar mais energia. Só que pense como um investimento, porque você vai oferecer isso e vai estar com a consciência tranquila. Vai conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro também tranquilo. Aí nós temos um quarto ponto, então as pessoas trazem nessas pequenas mentiras por medo, por insegurança, porque estão na postura da criança muitas vezes, ou do adolescente. A diferença da criança e o adolescente, a criança é aquela mentira ingênua, o adolescente já é aquela mentira arquitetada. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, para que eu evite tal coisa, ou eu ganhe tal coisa, aquela energia basicamente da safadeza mesmo. E se você se identifica com algum desses pontos, perceba que você ainda não está na postura do adulto integral. E tá tudo bem, porque a partir do momento que você reconhece, você tem a chance de trabalhar. Não tá tudo bem você permanecer, porque aí você vai plantar coisas e vai colher coisas na sua vida em algum momento. Não tem como, a gente planta e necessariamente vai colher em algum momento. Você pode até não colher com as suas próprias mãos, mas tem muitas questões bíblicas, né, que falam também que aquilo que a gente faz, às vezes pode passar para uma próxima pessoa. Ah, Michael, mas eu não tenho filhos, não quero ter filhos. Isso cria-se uma energia para o campo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vai criar uma energia que pode afetar um familiar, pode afetar uma pessoa que você ama. Até a gente pode começar a pensar, né, o quanto esse espaço da mentira e do amor é muito delicado, porque se a gente realmente genuinamente ama alguém, o quanto a mentira ela te afasta emocionalmente da outra pessoa, te afasta emocionalmente da família, do trabalho, seja lá assim, o que você ama. Ainda nós temos na nossa mente essa questão da sacralidade, entende? Algo sacral, a família, essa parte energética, a pessoa, parte bonita, transparente, iluminada. Então, conforme a gente traz as mentiras, a gente vai pensar como algo que está sujando, sabe? Suja essa imagem. Que tem pessoas que vão se afinizar e talvez esse vídeo não seja exatamente para você, porque você escolhe permanecer nisso. Mas se você, quem está assistindo, quer passar por esse caminho e conseguir se limpar, conseguir transmutar até essas pequenas mentiras, comece a perceber como que está na sua energia, por exemplo, hoje. Você assistindo esse vídeo já contou uma pequena mentira? Semana passada, esse mês, independente da data que você estiver assistindo, perceba essas pequenas coisinhas e como que afeta a sua energia como um todo. Aí nós entramos no quarto, que é a punição. Então, muitas pessoas acabam tendo medo de ser punidas por essas mentiras. Por falar a verdade, são punidas depois da hora que é descoberta, né, as mentiras. Não, às vezes a gente não pensa isso a longo prazo. Aí já entra numa outra questão de seres que nós somos imediatistas e tudo mais, quer resolver o mais rápido possível, e às vezes a mentira ela acaba sendo esse viés mais rápido. Porém, nós, quando estamos lidando como adultos, não existe punição. Não precisaria existir. Porque você está falando a verdade, a pessoa vai respeitar, ou ela tem o direito de discordar também, mas não necessariamente a gente precisa ficar com briguinhas. Porque quando você fala a verdade, é muito mais bonito, muito mais honroso. E se a pessoa com quem você está conversando, ela tem um entendimento sobre isso, uma maturidade, ela vai olhar para a situação e falar, nossa, que bacana que falou a verdade. Se ela não tem, é bom você questionar o quanto você está criando uma energia do adolescente, se conectando com pessoas que são adolescentes e que não conseguem trazer a verdade. Se acostumaram literalmente com esse espaço de fantasia, com esse espaço de comodismo. E aí, se você realmente quer se transformar, a partir desse vídeo também, que você comece a falar a verdade e ver o que vai reverberar. Quantas pessoas realmente te amam, ou o quanto elas te amam através daquilo que você está criando como uma mentira, como uma fantasia, como um arquétipo, como uma personalidade, e não de fato quem você é. O jeito que você fala, o jeito que você se comporta, o jeito que você se coloca no mundo.
preze por relações que te amem por quem você é. E é claro que você vai sempre buscar se aprimorar cada vez mais, não fica na zona de conforto. Também as pessoas não são obrigadas por exemplo, gostar de você se você, sei lá, é um bandido, se você é um assassino, se você é um... Enfim, dá para entender essa classificação. E aí o mais honroso, talvez esse vídeo não vai chegar nem nessas pessoas específicas, né? Mas, ou talvez espero que chegue e a gente consiga ajudar o maior número de pessoas possíveis. Mas pense assim, se você está com a consciência tranquila, está buscando autoconhecimento, está se aprimorando cada vez mais, fala a verdade e essas pessoas te repudiam, é porque isso tem muito mais a ver com elas, talvez não sejam pessoas para estarem na sua vida, do que qualquer outra coisa. Então, até um casal que às vezes se amou por 20 anos, 30 anos, 10 anos, um ano que seja, houve mentira, se você conta a verdade e existe um espaço de amor, existe um espaço de reparação. É claro que vai depender da complexidade, do nível de maturidade de cada um. E isso não pode ser também uma porta para justificativa para continuar mentindo. Então vou mentir e a pessoa vai lá me perdoar. Não. Mas entendam, como eu falei no começo do vídeo, que cada pessoa tem uma mentalidade, cada pessoa tem um entendimento sobre essas questões da vida. Algumas são mais maduras, outras não são tanto, mas a partir do momento que você escolhe ser verdadeiro, você já está direcionando a sua consciência para algo mais maduro e isso vai reverberar de forma positiva na sua vida de diversas formas. Então, gravem isso também. Mas então, as pessoas evitam falar a verdade por medo da punição. Se você está num relacionamento que existe muito essa punição, esses jogos e tudo mais, tome um pouco de cuidado, porque você também pode estar criando um ambiente para as pessoas mentirem para você. Elas são responsáveis, mas você também pode facilitar, porque, novamente, a questão da punição ainda está conectada a esse espaço do adolescente, de fazer birra, de provocar, de vingar-se, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Quinto ponto é o enfrentamento. Então, as pessoas, elas mentem porque elas não querem enfrentar. Isso a gente acabou já falando um pouco aqui no vídeo. E para enfrentar, você vai precisar cada vez mais ter coragem. Coragem para se posicionar, coragem para resolver, energia para poder resolver também. E por mais que isso desprenda um pouco mais de energia, e você vai precisar ter um pouco mais de coragem, quando você vai trabalhando para naturalmente você ser uma pessoa mais empoderada, mais forte, as pessoas que chegam até você e trazem esse espaço de dificuldade, porque você está falando e tudo mais, a pessoa embate, você consegue também ir de frente com a pessoa e se posicionar. Então, isso é um treino conectado à sua autoestima. Quanto mais você se valoriza, primeiro que quem mente, muitas vezes não está se valorizando, porque se vê como pequeno, se vê como menos, se vê como tendo que se colocar nesse lugar, se sujeitar a isso. Eu não posso, a minha própria vida eu não posso falar a verdade, a minha verdade eu não posso me expressar. Então você criou um emaranhado onde você mesmo se prende. E como seria se libertar a partir de agora? Você poder ser quem você quer ser, expressar, falar aquilo que precisa ser falado também, a sua verdade. E cada vez mais você ser liberto de qualquer energia que venha como uma punição, como um medo de se colocar nesse mundo. Deu para entender, né? Então comece a enfrentar, pare de fugir. Fugir ainda está conectado à criança. Mentir, querendo ou não, pequenas mentiras e grandes mentiras, são formas de fugir. Fugir do enfrentamento, fugir da pessoa, fugir da situação. Então acaba por ser uma energia também meio covarde. Okay? Aí nós temos as consequências, porque as pessoas têm medo de lidar com as consequências a partir dessa verdade, e nós precisamos trabalhar cada vez mais para enfrentar. Vocês percebem que é um ponto conectado com o outro, né? Mas no geral a pessoa tem medo de lidar com essa aversividade da outra pessoa, da crítica. Então, quem se conhece, quem se fortalece cada vez mais com uma autoestima poderosa, não vai ficar perdendo tempo e energia se preocupando demais com a opinião da outra pessoa nesse sentido mais negativo. Pessoas que só querem criticar, só querem colocar para baixo, a gente vai ficar mais pautado na solução. Porque quando você é verdadeiro, você quer ir direto ao ponto, não quer ficar rodeando. Você sabe que a mentira é como se fosse fazer uma gambiarra em alguma coisa, que uma hora ou outra aquilo ali pode dar muito errado. E por último, para a gente encerrar o vídeo, as pessoas que te amam, elas vão estar com você
independente de situações onde você errou, onde você falhou. É claro que vai depender muito do que você fez, que nem eu já comentei, mas no geral, pensa assim, pensa um amigo seu. Se ele erra, se ele faz alguma coisa errada, você vai olhar para aquilo e vai entender como um espaço de aprendizado. Agora, por que quando as pessoas que estamos próximos, às vezes um companheiro, uma companheira, se elas falham, por que que nós não olhamos com esse mesmo, né? Não vemos com esse mesmo olhar? Porque geralmente o julgamento, o nível de expectativa sobre aquela pessoa é muito maior. Então elas não podem, não deveriam nos decepcionar. Mas isso tem mais a ver com nós, com as nossas projeções e expectativas. Não que a outra pessoa, ela possa pintar e bordar, porque ela tem a bagagem dela e é importante que ela lide com essa bagagem. Imagina que gostoso seria nós termos relacionamentos onde as pessoas são maduras, são saudáveis, estão buscando ali com um diálogo bacana, cada um entendendo a sua parte, a sua responsabilidade. Isso se dá quando as duas pessoas são maduras. Mas o que eu estou falando nesse momento é que, assim, independente daquilo que você errou, daquilo que você faz, se você tem uma maturidade para olhar, para reconhecer e querer genuinamente transmutar, mas precisa querer transmutar, não permanecer no erro. As pessoas que te amam, provavelmente elas vão te acolher e isso também acaba por ser um parâmetro. Pessoas que já têm um nível de consciência, se aquela pessoa quem recebeu, né, que recebeu que a outra estava mentindo, se ela critica, se ela bate na mesa, se ela briga, se ela escancara, isso faz com que você também reconheça a pessoa que estava do teu lado como alguém muito julgadora. Então, é onde a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas relações também que a gente atrai para nós. Mas, no geral, comece a se relacionar com pessoas e ambientes que você pode ser genuíno, que você pode falar o que está no teu coração, que você pode ser você. Então, se já começa certo, falando a verdade, todo o processo você vai perceber que vai ficar muito mais leve. Se tem pequenas mentiras, em algum momento vai enrascar, em algum momento vai enroscar. Se tem grandes mentiras, a chance de uma hora desmoronar tudo é muito maior, ok? Então, a partir disso, comece a refletir em que ponto você está, não como um sistema de julgamento, se julgar, nossa, eu sou a pior pessoa do universo. Não. Reconheça que você é um ser humano que está aprendendo e quando alguém mentir para você, busque observar que muitas vezes a pessoa está numa criança, num adolescente, você não vai passar a mão na cabeça, mas é importante que você se posicione. Então, olha, vai buscar uma terapia, vai buscar um tratamento, não deixa isso normalizar e se você perceber em algum momento que isso se normalizou dentro de você, faça o processo de também entrar numa terapia e ressignificar da onde que veio isso, se veio do meu pai, se veio da minha mãe, se é um costume, se é um hábito, se é uma rotina, o que eu tenho medo de enfrentar, são N questionamentos, mas não se acostume com essa energia e frequência dentro de você, porque a chance disso te dar uma dor de cabeça futuramente é muito maior. Então, pense nisso. Vou deixar aqui mais alguns vídeos de recomendação para vocês assistirem também. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar aqui as suas reflexões. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais denso, mas eu vou fazer mais vídeos também nessas temáticas para a gente poder expandir, perceber mais coisas. Parabéns por estarem conectados ao canal, estudando, expandindo e veja onde você pode aplicar esses conteúdos na sua vida e também encaminhe esse vídeo para alguém que você perceba que vai ser contribuição. Vejo vocês nos próximos conteúdos, vou deixar aqui algumas recomendações para vocês. Um forte abraço!